Entregue o medo nas mãos de Deus e receba força espiritual. Há um instante da noite em que tudo parece calar. As luzes estão apagadas, o relógio marca a hora em que o mundo dorme, mas a mente não. É nesse silêncio que o medo desperta. Ele surge sem ser convidado, caminha por dentro do peito e sussurra dúvidas que enfraquecem a alma. O coração acelera, o pensamento se confunde e mesmo cercado por paredes seguras, a pessoa sente como se estivesse sozinha diante do abismo. É nesse momento que muitos descobrem o quanto é fácil acreditar em Deus durante o dia, mas o quanto é difícil confiar quando a escuridão toma conta. O medo é uma presença silenciosa que não grita, mas domina. Ele se infiltra nas pequenas brechas do coração, veste-se de preocupação e se apresenta como algo natural. E se não der certo? E se eu perder? E se Deus não me ouvir? São perguntas que não precisam ser ditas para ferir. O medo não precisa de barulho para enfraquecer a fé, ele precisa apenas de espaço. E é exatamente esse espaço que abrimos quando tentamos controlar tudo, quando esquecemos que há mãos mais fortes que as nossas, sustentando o invisível. Mas, e se o medo não for um inimigo, e sim um mensageiro? E se o medo for o espelho que revela o quanto ainda tentamos lutar sozinhos? Talvez o verdadeiro convite de Deus não seja "não sinta medo", mas entregue o medo a mim. Porque há uma diferença entre sentir e se entregar. Sentir é humano, entregar é espiritual. O medo pode até entrar, mas não precisa permanecer. Ele perde o poder no momento em que é colocado nas mãos certas. Há uma força que nasce quando o coração decide soltar o que o sufoca, quando deixamos de tentar controlar o incontrolável e passamos a confiar no que não vemos, algo muda por dentro. É como se a alma respirasse novamente. Deus não precisa que você seja corajoso o tempo todo. Ele apenas espera que você confie. O medo é a prova de que há fé dentro de você tentando respirar. E quando a fé começa a respirar, o medo começa a morrer. Pense em quantas vezes você carregou sozinho um fardo que não lhe cabia. Quantas noites você tentou resolver com lógica o que só a entrega resolveria. É por isso que Deus não exige explicações. Ele pede rendição. Porque enquanto você tenta entender o medo, ele tenta mostrar que o medo é apenas a sombra de uma alma que ainda não descansou nele. A entrega não acontece com palavras, mas com um gesto silencioso de confiança. Quando você entrega o medo a Deus, algo sobrenatural acontece. Não é uma sensação mágica, é um realinhamento da alma. O que antes era peso se torna propósito. O que antes era desespero se transforma em discernimento. A paz não vem porque tudo se resolveu, mas porque o coração finalmente entendeu que não precisa mais lutar sozinho. Talvez você nunca tenha percebido, mas o medo é a ponte entre o controle e a fé. Ele mostra até onde você consegue ir sozinho, e a partir dali, Deus começa a agir. Por isso, o medo não é o fim da fé. Ele é o ponto onde a fé começa a florescer. Quando você coloca o medo nas mãos de Deus, o que antes te paralisava se transforma em força espiritual. Agora, feche os olhos por um instante e imagine suas mãos abertas. Veja nelas o medo, a dúvida, a ansiedade, o cansaço. Agora, imagine que Deus está diante de você com as mãos estendidas dizendo: confie em mim. É nesse gesto que a cura acontece. É nesse momento que o invisível se torna real. Nada muda do lado de fora, mas tudo muda dentro de você. Porque quando o medo é entregue, o coração descansa. E quando o coração descansa, a presença de Deus ocupa o lugar que o medo deixou. O medo como ilusão que aprisiona a alma. O medo tem um poder sutil. Ele não chega gritando, chega disfarçado. Às vezes, vem vestido de prudência, de cuidado, até de bom senso.
Mas por trás dessa aparência sensata, há uma voz que tenta convencer você de que está sozinho. O medo fala com lógica, mas sua lógica é limitada, porque ela nasce da insegurança e não da fé. Ele faz você acreditar que se proteger é o mesmo que confiar, quando na verdade é apenas o reflexo de quem não quer se decepcionar mais uma vez. O medo é uma prisão invisível construída com pensamentos plausíveis. Ele prende sem correntes, mas restringe toda a alma. Há um tipo de medo que não se grita, apenas se carrega. Ele mora nas decisões que você adia, nas palavras que você não diz, nas orações que você interrompe no meio. É o medo que não aparece nos olhos, mas que molda o caminho de quem o sente. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso, porque se torna parte da rotina e o que é constante acaba parecendo natural. A alma vai se acostumando a viver menor do que poderia, e sem perceber, a fé começa a encolher. O medo é uma distorção da realidade espiritual. Ele te faz enxergar o problema maior do que o Deus que te sustenta. Ele não mente dizendo que o problema não existe, ele mente dizendo que você não será capaz de superá-lo. Ele pega a verdade e a contamina com dúvida, e é nessa mistura que a alma se perde. O medo alimenta-se do que você não entrega. Aquilo que você tenta controlar, o medo domina. O que você coloca nas mãos de Deus, o medo perde. Imagine o medo como uma sombra. Ele só existe quando há luz e algo bloqueando essa luz. O medo não é substância, é ausência. Quando a fé se coloca entre você e a escuridão, a sombra desaparece. O medo não se vence com força, mas com entrega. Porque lutar contra o medo é continuar preso a ele. Entregar o medo é reconhecer que ele nunca teve poder real, apenas influência sobre quem o alimentava. Quantas vezes você se sentiu paralisado diante de algo simples, como se a alma tivesse esquecido como dar o próximo passo? É aí que o medo mostra sua verdadeira face. Ele não quer apenas impedir você de agir, ele quer fazer você esquecer quem é. Ele quer apagar a lembrança de que existe um Deus que habita dentro de você e que nenhuma força externa é maior do que a presença que te criou. O medo é a neblina que impede a alma de ver o horizonte. Ele diz: fique onde está, não se arrisque. Mas Deus diz: vá, porque eu estou contigo. Enquanto o medo paralisa, Deus impulsiona. Enquanto o medo reduz, Deus amplia. Enquanto o medo esconde, Deus revela. A fé não é a ausência de medo, é a escolha de seguir adiante mesmo quando ele aparece. E é nessa decisão que a alma se liberta. Quando você começa a reconhecer o medo como uma ilusão, algo muda profundamente. Você deixa de vê-lo como um inimigo e passa a enxergá-lo como um lembrete, um sinal de que há algo dentro de você que precisa ser entregue. O medo mostra o ponto exato onde a fé ainda não chegou. Ele é o mapa das áreas que Deus quer ocupar. Por isso, quando o medo vier, não o rejeite com raiva, nem o aceite com resignação. Apenas olhe para ele com consciência e diga: eu te vejo, mas você não me comanda mais. Nesse instante, a alma começa a respirar o ar da liberdade espiritual. Porque o medo, quando reconhecido e entregue, se dissolve diante da luz da verdade. É essa luz que Deus quer acender dentro de você agora. Ele quer mostrar que a força que você tanto procura não virá da ausência de medo, mas da presença dele em meio ao medo. E é nesse ponto que começa o próximo passo da jornada, o momento da entrega. O momento da entrega, quando as mãos soltam o que o coração segura. Existe um instante invisível entre o desespero e a paz. É o momento em que a alma, cansada de lutar, percebe que chegou ao limite das próprias forças. É ali, no ponto onde o humano se esgota, que o divino começa a agir. A entrega não é fraqueza, é sabedoria. É o reconhecimento de que tentar segurar tudo é o mesmo que tentar segurar a água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais rápido escapa.
Entregar o medo a Deus é abrir as mãos diante do invisível e confiar que o que você não controla está nas mãos certas. Mas o ato de entregar não acontece com palavras, acontece no silêncio da alma. É quando a mente para de exigir respostas e o coração, mesmo tremendo, diz: Senhor, eu confio em Ti. Esse é o momento em que o fardo começa a perder o peso e o medo começa a perder o controle. Há uma paz que só nasce quando o coração se curva diante de Deus, quando a alma se rende, não porque desistiu, mas porque finalmente entendeu que lutar sozinha é continuar perdida. Imagine suas mãos agora. Quantas coisas você tem segurado nelas? O medo de perder, o medo de falhar, o medo de ser esquecido. Você carrega cada uma dessas coisas como se o mundo dependesse da sua força. Mas e se, por um instante, você abrisse essas mãos e deixasse Deus tocar nelas? O gesto simples de abrir as mãos é uma oração silenciosa. É o corpo dizendo o que a alma às vezes não consegue expressar. Eu solto o que não é meu. Entregar o medo a Deus não é uma fuga da realidade. É um ato de coragem espiritual. É dizer, mesmo que eu não entenda, eu confio. É escolher a fé quando a lógica não oferece respostas. É reconhecer que Deus vê o que você não vê. E que o medo, por maior que pareça, é pequeno demais diante da eternidade. Quando você entrega, algo acontece. Não do lado de fora, mas dentro. É como se uma força invisível começasse a reconstruir o que o medo havia desfeito. Muitos vivem tentando controlar tudo, porque acreditam que isso é segurança. Mas o controle é uma ilusão que cansa, sufoca e destrói lentamente. Deus nunca pediu que você entendesse tudo. Ele pediu que confiasse. Porque a confiança é o solo onde a fé cresce. Quando você entrega o medo, o coração se torna terreno fértil para a graça florescer. A entrega não é o fim de um caminho, é o começo de uma nova forma de caminhar, leve, guiado, em paz. Há um segredo que poucos compreendem. O medo não se vence, se entrega. Enquanto você tenta vencê-lo, ele cresce. Enquanto tenta dominá-lo, ele te domina. Mas quando o coloca nas mãos de Deus, ele desaparece, porque perde o combustível que o alimenta, o controle. Deus age quando você solta. O milagre acontece quando o medo deixa de ser seu e passa a ser dele. O coração humano tem o hábito de se apegar ao que deveria ser solto, e por isso sofre. Mas Deus não te chama para carregar, Ele te chama para confiar. Quando a alma aprende a entregar, ela descansa. E nesse descanso nasce a força espiritual. Uma força que não vem do esforço, mas da rendição. Pense em quantas vezes você tentou consertar algo apenas com a razão. E quanto mais tentava, mais parecia piorar. É porque certas batalhas não se vencem com lógica, mas com fé. O medo se alimenta da tentativa de entender o que só pode ser sentido. A fé, por outro lado, floresce no invisível. Quando você entrega o medo, você para de lutar contra o impossível e começa a andar com o eterno. Há um instante em que as mãos soltam o que o coração segura e nesse exato momento o céu se move. Porque Deus não se impõe, Ele espera. Espera o gesto da confiança, o abrir das mãos, o silêncio que diz, toma, Senhor, porque sozinho eu não posso. E quando Ele toma, o medo se cala, a alma respira e o coração encontra um novo ritmo. Esse é o verdadeiro começo da força espiritual. O ponto onde a fraqueza se transforma em fé viva. E é a partir desse momento que começamos a enxergar com os olhos de Deus o que antes só víamos com os olhos do medo. A perspectiva de Deus, quando Ele vê força onde você vê fraqueza. Há um abismo entre a forma como o ser humano se enxerga e a forma como Deus o vê. Aos seus próprios olhos, você pode parecer frágil, imperfeito, limitado. Mas aos olhos de Deus, essa fragilidade é justamente o espaço onde a força dele se manifesta. O problema
é que o medo distorce a visão. Ele te faz olhar para si mesmo e enxergar apenas o que falta, o que não deu certo, o que machucou. Deus, porém, olha para o mesmo cenário e enxerga um campo fértil para o impossível florescer. Quando você se sente pequeno, Deus vê possibilidade. Quando você sente que falhou, Ele vê aprendizado. Quando você acredita que acabou, Ele vê recomeço. A fraqueza que tanto te envergonha é o material que Deus usa para revelar sua glória. Ele não trabalha com o perfeito, Ele trabalha com o disponível. A perfeição impressiona os homens, mas a entrega comove o coração de Deus. A força espiritual não nasce quando você vence tudo, mas quando entende que não precisa provar mais nada. Ela nasce no momento em que você aceita ser o que é diante de Deus e permite que Ele seja o que é em você. É nesse encontro que o medo começa a perder espaço, porque Deus não vê suas falhas como impedimentos, mas como portas para a graça. Onde há fraqueza, há terreno fértil para o poder dele se manifestar. O medo faz você acreditar que é incapaz, mas Deus nunca te chamou pelo que você acha que é. Ele te chama pelo que Ele sabe que você pode ser nele. Foi assim com Moisés, que tremia ao falar, mas foi a voz de libertação para um povo inteiro. Foi assim com Gideão, que se escondia por medo, mas foi levantado como guerreiro. Foi assim com Davi, o menor entre os irmãos, que se tornou rei, porque ousou acreditar que o tamanho do inimigo não determinava o poder da promessa. Deus não escolhe os fortes para depois torná-los confiantes. Ele escolhe os fracos para provar que a força vem dele. A fraqueza humana é o convite divino para a manifestação do sobrenatural. É por isso que o medo odeia a fé, porque a fé expõe o medo como o impostor que ele é. Quando você começa a enxergar pela lente de Deus, o medo perde o poder de controlar o que você acredita ser possível. Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais para os planos que Deus colocou diante de você? Quantas vezes pensou, eu não sou capaz? É exatamente aí que o Espírito de Deus sussurra. É por isso mesmo que te escolhi. Porque a força espiritual não é construída sobre a autossuficiência, mas sobre a dependência. O poder de Deus não precisa da sua perfeição, precisa apenas da sua disposição. Ver-se pelos olhos de Deus é começar a viver com outra lógica. Enquanto o mundo diz, você não consegue, Deus diz, eu estou contigo. Enquanto o medo diz, você vai falhar, Deus responde, minha graça te basta. A fé não apaga a fraqueza, ela transforma a fraqueza em força. Quando você passa a se enxergar dessa forma, a vida muda. O medo deixa de ser um gigante e se torna um lembrete de que a vitória não vem do esforço humano, mas da presença divina. E é nessa consciência que nasce a verdadeira coragem. Não a ausência de medo, mas a certeza de que mesmo com medo, Deus continua agindo. Por isso, não lute para parecer forte, lute para permanecer confiante, porque Deus não está procurando os invencíveis, está procurando os disponíveis. E quando Ele encontra um coração disposto, transforma o que parecia fraqueza em um testemunho de poder. O medo mostra o que você não é, mas a fé revela o que Deus é em você. E é nessa revelação que a alma encontra descanso, porque entende que não precisa mais lutar para provar nada. Precisa apenas permanecer nas mãos que já venceram todas as batalhas. E é exatamente nesse ponto que surge o mistério mais belo. Quando você entrega sua fraqueza, Deus devolve força. Quando você entrega o medo, Ele devolve paz. Essa é a troca invisível que transforma a alma, o próximo passo da jornada. A troca invisível, medo por força, dúvida por paz. Há algo de profundamente misterioso na forma como Deus age dentro do coração humano. Quando você entrega o medo, Ele não apenas o retira, Ele o substitui. O céu nunca deixa vazios. Onde antes havia angústia, Deus deposita serenidade. Onde havia dúvida,
ele planta convicção. E onde o medo gritava, o espírito começa a sussurrar esperança. Essa é a troca invisível que acontece no silêncio da fé, uma transação espiritual que transforma o desespero em descanso. A alma, acostumada a viver em alerta, estranha o sossego. Ela pergunta: por que estou em paz, se ainda há motivos para temer? Mas é aí que Deus mostra sua forma mais sutil de agir. Ele não muda o cenário imediatamente. Ele muda primeiro o coração que o enxerga, porque a verdadeira força espiritual não é a ausência de problemas, é a presença de estabilidade em meio a eles. O medo nos faz acreditar que precisamos resolver tudo antes de descansar. Deus nos ensina o contrário. Descansamos primeiro para que tudo se resolva no tempo certo. A dúvida quer provas, mas a fé quer presença. Quando a alma aprende a reconhecer essa presença, o medo perde o alimento que o sustenta. E a paz que vem de Deus começa a ocupar o espaço que antes era domínio da ansiedade. Essa troca é invisível, mas real. Não há luzes, nem sinais audíveis, apenas uma percepção interior que começa a crescer. O coração, antes inquieto, agora bate em outro ritmo. É como se cada batida dissesse: eu não entendo, mas confio. Essa confiança não vem de esforço, vem da graça. Ela nasce do encontro entre o limite humano e o poder divino. Imagine o medo como uma corda apertada em torno do peito. Cada pensamento de controle, cada tentativa de antecipar o futuro, aperta um pouco mais. Mas quando você ora, quando respira, quando entrega, a corda se desfaz. Não porque os problemas desapareceram, mas porque Deus se fez presente. O medo não pode permanecer onde o espírito habita. Ele precisa recuar diante da luz. A dúvida, por sua vez, é mais persistente. Ela tenta voltar, tenta sussurrar novamente. E se tudo der errado? E é nesse instante que você precisa responder com o que aprendeu na entrega. Mesmo que tudo dê errado, Deus ainda é Deus. Essa é a resposta que desarma o inimigo, porque ela nasce da certeza de que a fé não depende do resultado, depende da relação. Quando você troca medo por força, não está apenas reagindo, está evoluindo espiritualmente, está aprendendo a viver de dentro para fora, está deixando que a paz venha primeiro e os milagres venham depois. Essa é a lógica do reino. O invisível antecede o visível. A força que você sente não é emoção, é presença. A calma que te envolve não é ausência de dor, é a prova de que Deus já está em ação. E o mais belo dessa troca é que ela não acontece uma vez só. A cada nova preocupação, a cada novo medo, Deus renova o convite: me entrega de novo. Porque a fé não é um estado fixo, é um movimento constante de confiar e soltar, até que o coração aprenda que a paz é o seu estado natural quando está em Deus. Quando você entende isso, tudo muda. Você não ora mais para que o medo vá embora, você ora para que Deus ocupe o lugar dele. Porque a presença dele é a verdadeira expulsão de toda sombra. Onde há luz, o medo se dissolve. Onde há confiança, a dúvida se cala. E é nesse equilíbrio silencioso que nasce a força espiritual que nenhum abalo pode destruir. Essa é a troca invisível, o milagre que acontece dentro, antes que qualquer coisa mude fora. E é esse processo que prepara o coração para o próximo passo. Entender que até o medo pode ser usado por Deus como parte do seu treinamento espiritual. O campo de treinamento espiritual, como Deus usa o medo para forjar a fé. Deus nunca desperdiça uma dor, um medo, uma angústia. Tudo o que toca suas mãos é transformado em propósito. O medo, quando colocado diante dele, deixa de ser uma ameaça e se torna uma ferramenta. É no terreno da vulnerabilidade que a fé cresce mais profunda, porque é ali que o coração aprende a depender, a esperar, a ouvir. O medo não é o oposto da fé, é o ambiente onde ela é provada e fortalecida.
Quando Deus quer formar alguém, Ele permite o confronto com o medo, não para punir, mas para ensinar. A fé teórica é leve, mas a fé experimentada pesa, porque carrega história, cicatrizes, lembranças de noites em que você achou que não aguentaria mais. É nesses vales escuros que a fé se torna real, porque só quem já enfrentou o medo sabe o valor da presença de Deus. O medo tem uma função secreta. Ele revela o que ainda precisa ser entregue. Ele expõe as áreas do coração que ainda não confiam plenamente. Cada vez que o medo surge, ele não vem para te derrotar, mas para mostrar onde Deus quer agir. É como se o medo fosse uma lanterna apontando para dentro da alma, iluminando os pontos que ainda estão presos ao controle, à dúvida, à desconfiança. E quando você reconhece isso, o medo deixa de ser um inimigo e passa a ser um professor. Pense nas histórias que marcaram a fé. Nenhum herói das Escrituras foi moldado em dias fáceis. Abraão teve medo de perder Isaque. Moisés teve medo de voltar ao Egito. Elias teve medo e se escondeu numa caverna. Mas foi nesses momentos de medo que Deus se revelou com mais poder. Ele não esperou que se tornassem fortes para agir. Foi o medo que abriu espaço para o milagre. É por isso que a fé verdadeira não é construída sobre certezas, mas sobre experiências. Ela nasce quando você sente o medo e ainda assim escolhe confiar. Quando tudo parece ruir, mas você permanece de pé, não porque entende, mas porque crê. Esse é o campo de treinamento espiritual, o lugar onde Deus transforma o fraco em guerreiro, o ansioso em intercessor, o temeroso em testemunha viva do seu poder. O medo mostra seus limites e Deus mostra o que existe além deles. Ele não remove a tempestade de imediato, ele ensina você a andar sobre as águas. Ele não apaga o fogo do forno, ele caminha contigo dentro dele. Ele não promete ausência de lutas, promete presença constante, e é essa presença que faz o impossível se tornar suportável. O medo, quando entregue, se torna a matéria-prima da fé. Cada vez que você o enfrenta com oração, o espírito se fortalece. Cada vez que o entrega, o coração aprende a confiar mais rápido. Deus está te treinando, não te testando. Ele está ampliando sua capacidade de crer. A alma que aprende a enfrentar o medo com fé se torna inabalável, porque descobre que a vitória não é ausência de fraqueza, é permanência apesar dela. Quando a alma entende isso, começa a ver o medo com outros olhos. Ele deixa de ser sinal de derrota e passa a ser sinal de crescimento. Ele é o lembrete de que Deus ainda está te lapidando. E cada vez que o medo aparece, é como se o céu dissesse: há algo novo para aprender aqui. Esse é o campo de treinamento da fé, o espaço onde o medo perde o veneno e se transforma em sabedoria espiritual. E é nesse terreno que a alma amadurece, pronta para ouvir a voz que ecoa acima de todo o ruído, a voz que fala no meio do medo e não fora dele. A voz de Deus em meio ao medo. Há momentos em que o medo faz tanto barulho dentro da mente que parece impossível ouvir qualquer outra coisa. A ansiedade grita, o pensamento se repete, a respiração se torna curta e tudo dentro de você parece dizer que Deus está em silêncio. Mas a verdade é que Ele nunca deixou de falar. A diferença é que sua voz não compete com o ruído, ela convida ao silêncio. Deus fala em outro tom, mais baixo, mais profundo, mais íntimo, e é preciso aquietar a alma para escutá-lo. O medo tenta ocupar o espaço da voz de Deus com urgência e desespero. Ele quer respostas imediatas, quer controle, quer garantias. Mas Deus fala diferente. Ele fala quando o coração desiste de argumentar. Ele fala quando a alma se cansa de tentar entender. É no cansaço do controle que nasce a escuta espiritual. Deus não se revela no grito, mas no sussurro que vem depois. A voz de Deus no meio do medo é suave, mas firme.
Ela não promete que tudo vai dar certo como você imagina, mas garante que você não estará só, aconteça o que acontecer. É uma voz que não anula o medo, mas o reposiciona. Ela te lembra de que, mesmo que a tempestade continue, o barco ainda está nas mãos dele. E quando essa verdade penetra o coração, o caos perde força. Muitos esperam ouvir Deus em momentos de glória, mas é no vale que ele fala mais claramente. É no silêncio das lágrimas que suas palavras ecoam com poder, porque é ali, quando todas as vozes humanas se calam, que a dele se torna inconfundível. A voz de Deus não chega para dar explicações, chega para restaurar direção. E quando você a ouve, mesmo sem compreender tudo, sente a certeza de que está sendo guiado. Às vezes, a voz de Deus se manifesta em forma de paz. Uma paz que não faz sentido, mas que se impõe sobre o medo como uma presença viva. Outras vezes, ela vem como lembrança, um versículo, uma música, um conselho que volta à mente no momento exato. Deus fala de muitas maneiras, mas só quem se aquieta percebe. O medo impede a escuta porque ocupa o espaço da confiança. Por isso, ouvir a Deus é um ato de entrega. É soltar o barulho interno para que o Espírito tenha lugar para falar. Quando o medo dominar, feche os olhos e pergunte em silêncio: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar através disso? Essa simples pergunta abre um espaço espiritual dentro de você. É um gesto de humildade e é nesse gesto que Deus fala. Ele pode não responder da forma que você espera, mas sempre responderá. Às vezes com consolo, às vezes com direção, às vezes apenas com presença. E essa presença é tudo. A voz de Deus não muda as circunstâncias de imediato, muda primeiro o ouvinte. Ela te dá clareza no meio do caos, te dá coragem em meio à incerteza, te dá calma onde havia desespero. Quando o medo tenta te paralisar, a voz dele diz: eu estou aqui. E essa frase, dita no silêncio do Espírito, tem poder suficiente para acalmar qualquer tempestade. Deus não fala para convencer, fala para transformar. Ele não te dá respostas rápidas, te dá raízes profundas. Ele não elimina o medo, te ensina a caminhar com fé apesar dele. Porque o verdadeiro propósito da voz dele não é tirar você da tempestade, é formar você dentro dela. É nessa escuta que a alma se fortalece. É nessa escuta que a fé amadurece. E quando o coração aprende a reconhecer essa voz no meio do medo, ele nunca mais volta a se perder. Porque uma vez que você aprende a ouvir Deus em meio ao caos, nenhum ruído do mundo é capaz de te confundir. E é exatamente desse encontro com a voz divina que nasce o testemunho vivo, o momento em que a transformação interior se torna visível, quando o medo dá lugar à fé e o coração passa a irradiar a paz que recebeu do alto. O testemunho da transformação, do medo à fé viva. Há um instante em que o medo deixa de ser apenas uma emoção e se torna um divisor de caminhos. Antes dele, a alma vive tentando controlar o que sente, lutar contra o que não entende, fugir do que dói. Depois que ele é entregue a Deus, algo muda. Não apenas a circunstância, mas a essência. O medo, quando transformado, dá origem à fé viva, aquela que não nasce da teoria, mas da experiência direta com o poder divino. Todo testemunho de fé começa com um confronto. Ninguém descobre a força de Deus enquanto tudo está calmo. É no meio do caos que a presença dele se torna inegável. Pense em Davi diante de Golias. O medo era real, o inimigo era maior, o perigo era concreto. Mas Davi entendeu algo que poucos compreendem. O medo não precisava ser eliminado para que ele agisse. Precisava apenas ser colocado no lugar certo, nas mãos de Deus. E foi ali, naquele ato de confiança, que o improvável aconteceu. Deus nunca pediu que você não sentisse medo. Ele pediu que o medo não te impedisse de avançar. É por isso que a fé é movimento.
Ela não espera as condições ideais. Ela caminha mesmo quando o chão parece incerto. É no primeiro passo dado em obediência que o milagre começa. E é justamente esse passo que transforma o medo em testemunho. Quantas vezes você achou que não teria forças e mesmo assim continuou? Quantas vezes orou sem entender, chorou sem resposta e ainda assim se levantou no dia seguinte? Isso é fé viva. É a fé que se constrói dentro do silêncio, alimentada não por explicações, mas por presença. É a fé que nasce quando você percebe que o medo pode até tentar, mas não governa mais o seu coração. Há testemunhos que não são contados com palavras, mas com postura. Quando o medo volta e você já não reage como antes, isso é transformação. Quando a dúvida aparece e você a responde com oração, isso é maturidade espiritual. Quando a tempestade sopra e você permanece em paz, isso é o Espírito Santo agindo dentro de você. Essa é a marca dos que foram transformados. Eles não vivem sem medo, vivem acima dele. Deus usa a dor e o medo como matéria-prima do milagre. O que antes era ferida se torna fonte de sabedoria. O que antes era insegurança se torna sensibilidade para compreender outros corações. O que antes te fazia desmoronar, agora te faz dobrar os joelhos e permanecer. O testemunho não é sobre o fim da luta, mas sobre o tipo de pessoa que você se tornou depois dela. Cada transformação começa com um sim dito no meio do medo. Quando você decide confiar, mesmo tremendo, o céu se move. Deus não está esperando a sua coragem, está esperando a sua entrega. É o ato de se render que ativa o sobrenatural. E quanto mais a fé cresce, mais o medo perde espaço. A fé viva é o resultado de encontros repetidos entre o medo e a graça. Toda vez que o medo aparece e você responde com confiança, uma parte sua se fortalece. Uma parte antiga morre e uma nova nasce. É esse processo contínuo que transforma o coração em testemunha viva do poder de Deus. Não é preciso que todos entendam. Quem olha de fora pode ver apenas calma, mas quem viveu por dentro sabe o que custou chegar ali. Sabe quantas lágrimas se transformaram em oração, quantas noites de angústia viraram aprendizado, quantas quedas se tornaram testemunho. E é por isso que quem foi transformado pelo medo não fala apenas de Deus, fala com Deus em cada gesto, em cada respiração. Esse é o milagre mais discreto e poderoso de todos. Quando o medo que te derrubava se torna o chão firme onde você agora caminha. E é a partir desse chão que a voz se eleva, não mais para pedir, mas para declarar. A fé que nasceu da dor agora é força que sustenta outros. E é justamente nessa força que entra o próximo momento. A declaração profética, onde o coração, cheio da presença de Deus, transforma a própria voz em instrumento de poder e afirmação espiritual. Declaração profética de força. Chega um momento em que a alma não precisa mais pedir, precisa declarar. É quando o coração, antes tímido pela dúvida, se ergue com autoridade espiritual e proclama: eu não sou dominado pelo medo, eu sou sustentado por Deus. Essa não é uma frase de motivação, é uma verdade que nasce do Espírito. A fé madura entende que palavras não são apenas sons, são decretos que moldam o invisível. Quando a alma fala em nome da confiança, o medo perde o direito de permanecer. A declaração profética é a expressão mais alta da fé. É a consciência que diz: o medo pode até tentar me cercar, mas ele não define quem eu sou. Porque quando você declara, você se alinha à voz de Deus e toda voz contrária se cala. É como se o céu e a terra se encontrassem na sua voz. O que antes era desespero se transforma em autoridade, e o que antes era fraqueza se converte em testemunho de poder. Diga com convicção: eu não fujo mais das tempestades, porque sei quem está comigo no barco.
Eu não temo mais o amanhã, porque sei quem o sustenta. Eu não me deixo paralisar, porque minha fé é maior do que a minha dúvida. Eu pertenço a um Deus que transforma medo em força, dor em propósito e silêncio em revelação. Essas palavras não são apenas consolo, são escudos. Cada frase que você declara em fé é uma muralha levantada contra o desespero. O medo se alimenta do silêncio da fé. Quando você fala em nome da confiança, ele se dissolve. A boca que ora com sinceridade é a mesma que proclama vitória com autoridade. O mesmo Deus que te ouviu em lágrimas, agora te escuta declarar com coragem. A força espiritual não é a ausência de fragilidade, é a escolha de permanecer firme, mesmo sentindo o peso. É olhar para o alto e dizer: Senhor, eu não sou suficiente, mas o Senhor é em mim. Esse reconhecimento é o que transforma a fé em fogo vivo e o medo em cinzas. É nesse ponto que o Espírito desperta para sua verdadeira identidade. Filho amado, protegido, sustentado por uma promessa que não pode falhar. Deus te chamou para viver acima do medo, não abaixo dele. Ele te formou para enfrentar o impossível com serenidade, porque a força que habita em você não vem da carne, vem do Espírito. Quando você se lembra disso, o impossível deixa de ser ameaça e se torna oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Repita dentro de você, com o peso da convicção: eu sou templo do Espírito Santo, nenhuma força contrária me domina. O medo não comanda meus passos. Eu sou guiado pela fé. Onde o medo sussurra, minha fé responde. Onde a dúvida grita, a voz de Deus prevalece. Essas palavras não são simples repetições, são decretos espirituais que reacendem o fogo da confiança dentro do coração. A declaração profética não é apenas uma demonstração de coragem, é uma aliança verbal com o céu. É a forma como a alma diz: eu não volto mais para o lugar onde o medo me prendia. E cada vez que você declara, o Espírito confirma dentro de você: eu estou contigo. É essa confirmação que transforma toda insegurança em convicção. A fé se fortalece quando é dita. O medo enfraquece quando é exposto. Deus quer ouvir sua voz proclamando o que Ele já escreveu sobre você: vitória, superação, confiança. Porque a palavra que sai da fé tem o poder de abrir caminhos que antes pareciam bloqueados. E quando a alma se acostuma a declarar, ela muda de postura. O que antes era clamor se torna adoração. O que antes era dúvida se torna certeza. E é nesse estado de entrega e poder que o coração se prepara para o momento mais profundo de todos, a oração final, onde tudo o que foi dito se torna experiência viva entre você e Deus. Oração final e chamado à transformação. Senhor, neste instante de silêncio e reverência, colocamos diante de Ti tudo o que ainda pesa, todo medo que se esconde nas profundezas da alma, toda dúvida que insiste em retornar, todo pensamento que tenta roubar a paz. Tu conheces cada coração que ora agora, cada lágrima que cai, cada luta que ninguém vê. E é por isso que te pedimos, não apenas que retires o medo, mas que o transformes em força espiritual. Entra, Senhor, nas áreas que ainda estão presas pela ansiedade. Sopra tua presença onde o medo construiu muros. Que tua voz se faça ouvir no íntimo de quem escuta estas palavras, para que o coração volte a descansar. Mostra que nenhuma escuridão é capaz de resistir à tua luz, e que nenhum medo é maior do que a tua fidelidade. Que cada pessoa que ora agora sinta a certeza de que não está só, de que o teu olhar está sobre ela, mesmo nos momentos de silêncio. Senhor, ensina-nos a entregar o que não conseguimos carregar. Ensina-nos a confiar mesmo quando o caminho parece incerto. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando o medo tenta nos convencer a parar. Que o teu Espírito nos recorde:
todos os dias que a fé não é ausência de medo, mas presença constante de confiança. Que o teu amor seja o abrigo onde encontramos descanso e a tua palavra, a rocha onde edificamos a paz. Agora, Senhor, sobre cada vida que ouve esta oração, declaro tua força espiritual. Declaro coragem sobre o coração cansado, serenidade sobre a mente inquieta, esperança sobre quem achava que havia chegado ao fim. Que cada alma sinta o teu toque suave e firme, como quem diz: eu estou contigo. Que o medo perca o poder e o teu espírito ganhe espaço. E que a partir deste momento o medo não seja mais um inimigo, mas uma lembrança de que há um Deus maior sustentando todas as coisas. Que cada um saia desta oração com os olhos abertos para enxergar o teu agir, com o coração leve para seguir e com a fé viva para declarar: mesmo com medo, eu confio. Mesmo sem entender, eu creio. Mesmo no escuro, eu sei que o Senhor está comigo. E se esta mensagem tocou o teu coração, compartilha-a com alguém que hoje precisa ser lembrado de que Deus continua no controle. Espalha fé, porque fé compartilhada é força multiplicada. Curte este vídeo, inscreva-se no canal e permita que esta palavra alcance quem mais precisa ouvir. A tua entrega é o começo da tua transformação. O medo pode até bater à porta, mas agora ele encontrará um coração habitado pela presença de Deus. E onde ele habita, não há espaço para o desespero, a paz, a força, a propósito. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele renove tuas forças, acalme tua mente e fortaleça tua fé. Que tuas mãos estejam sempre abertas, não para segurar o medo, mas para receber o poder que vem do alto. Amém.